no nosso encontro. Pode falar aí, Tiago. Tiago começou com uma colmeia. Tiago já está hoje com 4 colmeias. Em quanto tempo, Tiago, a gente já fez essa multiplicação? Lucas, eu peguei a minha primeira colmeia, se eu não me engano, foi em setembro. Não é um período onde ele estava de um pouco de inverno, né? Eu não fiz a divisão logo, deixei ela, mas também não precisei dar alimentação artificial para ela. Quando foi em novembro, foi final de novembro, que a início de dezembro, a gente fez a primeira divisão. Então, tinha uma caixa, uma colmeia com 2. Quando foi agora, acho que um mês depois, né? Foi novembro, final de início de janeiro, a gente fez a segunda divisão. Então, com 4. O áudio dele acho que não tá legal, não. Tá fechado aí seu áudio, Tiago? Tá pegando agora? Agora tá. Volte e fale tudo do começo. O que você falou, ninguém ouviu. Pronto, nada de boa. Como eu falei, né? Eu peguei minha primeira colmeia em setembro. Foi um período que ainda estava frio, né? Um período de inverno. Fui fazer minha primeira divisão em final de novembro, acho que início de dezembro. No caso, era uma colmeia, então virou 2, né? E no início de janeiro, né, 30 dias depois, fizemos a segunda divisão, que agora é 4. Tem 15 dias que a gente fez essa segunda divisão. Como está com o período agora que a gente está aí quase 3 meses, né? Pode-se dizer sem chuva. Então tem pouca flor, né, no mato. Ela está com desenvolvimento menor do que foi no início de dezembro, né? Do que foi na primeira divisão. Mas eu acredito que com no máximo 60 dias dá para fazer mais outra divisão. Aí a gente tem que lembrar sempre aí, como o Tiago falou, a questão do ano. É recomendado que você faça entre novembro até começo de março, porque você não pode já pegar o frio. Se tiver muito frio, elas sentem demais, entendeu? O frio. E tem essa questão da florada também, né? Mas aí, ele começou novembro com uma colmeia, a gente está em janeiro, ele já tem 4. Ou seja, dá para ir multiplicando, né? Primeiro, ele está fazendo o trabalho de multiplicação das colônias para poder aumentar o plantel dele e, consequentemente, aumentar a produção. Que aí ele ainda vai decidir se ele vai produzir colmeias, se ele vai produzir mel, se ele vai produzir própolis. Tudo isso aqui, ó, no organograma você vê. Ó. Depois da multiplicação, o registro do meliponário no órgão ambiental. Aí você pode trabalhar com venda ou aluguel de colmeias para polinização agrícola, certo? Já tem hoje em dia a pessoa, quando vai chegando na florada, morango mesmo, o morango ele fica muito diferente quando ele é polinizado por abelhas. As pessoas alugam o café também, que aqui na região tem muito produtor, o grão fica maior quando ele é polinizado. Então as pessoas alugam as abelhas e espalham na plantação, montam tipos meliponários na plantação. Naquela época da floração, a abelha vai lá, faz o trabalho dela, depois você recolhe e devolve para o dono. Você tem também o comércio de colmeias e o manejo da produção. Ela produz própolis. O própolis, vocês sabem o que é? A diferença de própolis, pólen e mel. Vocês saberiam me dizer? Cadê esse povo, rapaz? Não tem ninguém nessa sala vendo, não, é? Léo, tem quantas pessoas assistindo aí, Léo? Temos 23 no momento. 23 pessoas, todo mundo calado, de microfone desligado. Eu não tô vendo a cara de ninguém, senão eu tava chamando aí. Cadê? Tiago, fala aí, Tiago, Gilberto, quem é mais que tá aí? Vamos falar, gente, vamos interagir. O mel é o alimento direto da abelha. O mel, ela pega o néctar da flor e ela engole, e aí no abdômen dela acontece uma química lá natural, depois ela regurgita o mel no pote de mel, e aí aquele mel ali dentro, ele vai fermentar, aquele néctar, na verdade, que ela pegou da flor,
ele vai fermentar ali dentro e vira o mel. O pólen, também conhecido como samburá, que é o nome indígena, o pólen ela pega da flor também, traz para a colmeia e coloca, deposita lá também no potezinho. Aquele pólen ele vai fermentar. E o da uruçu, ele tem um gosto avinagrado, um gosto ácido. Ele tem sido muito usado para culinária, alta gastronomia, esse negócio de MasterChef, essas coisas assim, tem muito usado o pólen. E o própolis a gente conhece muito, está até na moda agora, tem um mesmo, minha mãe está tomando, minha tia, um bocado de gente. Você faz o extrato do própolis, que o própolis é uma substânciazinha que ela faz, uma resina que ela vai pegando e coloca enzimas dela, do corpo dela, e faz para calafetar a colmeia, para fazer os potes, para fazer as coisas que elas precisam lá dentro da colmeia, certo? E aí a gente tem basicamente esses 3 produtos diretos dentro da colmeia. Temos mais a colmeia em si, que a gente pode vender ou alugar. Então, isso tudo. E temos também, como o Pedro falou, que ele faz lá no meliponário dele, o turismo, o ecoturismo. Tem o ecoturismo, tem o turismo educacional. Muitas escolas vão lá para o meliponário dele, passam o dia lá, e os meninos dele fazem uma palestra sobre as abelhas. Tem muita gente colocando abelha em casa, que essa abelha sem ferrão, dá para você criar ela em casa como um hobby tranquilo, e aí você ter lá no seu jardim, ela polinizando tudo, e a hora que você quiser, tem um mel, tem um pólen, tem um própolis, tudo isso. Aqui eu vou falar um pouquinho das abelhas. As abelhas sem ferrão, ou meliponíneos, ocorrem em grande parte da região tropical da Terra, ocupando praticamente toda a América Latina e África, além do Sudeste Asiático e Norte da Austrália. Entretanto, é nas Américas que grande parte da diversidade de espécies ocorre. São aproximadamente 400 tipos descritos, isso catalogados, viu, gente? Fora outras que ninguém conhece, conforme catalogação recente. E que a cultura de criação destes insetos se manifesta de forma mais intensa. Aí eu coloquei essas duas fotos aí com 2 extremos para a gente raciocinar um pouquinho. À esquerda tem colmeias feitas de cabaça, de potes de barro, como era feito antigamente, né? Aí a legenda, colmeias tradicionais da região de Puebla, no México. E ao lado onde está o senhor, meliponicultor do estado do Amazonas, ele já com a colmeia ali. Aquela colmeia que está ali do lado dele é conhecida como a colmeia racional. Por que racional? O INPA, Instituto Nacional de Pesquisas do Amazonas, desenvolveu essa colmeia, que como ela é conhecida aqui no Nordeste, a gente vê muito ela grande assim, ó, retangular, né? Certamente vocês já viram. Fica dependurado em telhados, as pessoas deixam. Aquela colmeia ali, quando você abre ela tem um cantinho, os discos de cria, no outro, o pote de mel e o pólen que elas fazem, e sobra uma extensão da caixa, porque ela não consegue ocupar tudo. Ela ocupa um disco, tem em torno de 18 centímetros de circunferência. Então, ela ocupa aquele espaço necessário para ela. O restante, ela vai calafetar, vai fechar a colmeia ali, porque não interessa para ela, vai ficar fazendo frio, pode vir predadores, tudo isso. Então, a energia que ela perde para fazer aquilo, nessa colmeia aí que foi desenvolvida pelo INPA, ela já está produzindo, entendeu? Então não adianta, tem muita gente que fala, Lucas, mas a outra maior vai produzir mais. Não, engana-se quem pensa isso. A maior, ela vai demorar mais tempo de produzir. Nessa daí, que foi desenvolvida pelo INPA, ela tem interno, o espaço interno dela, 20 centímetros, que são 18 centímetros que ela precisa para produzir o disco de cria, e os outros 2 centímetros sobra para a circulação dela. Então, é a caixa mais recomendada. Eu vou falar um pouquinho mais dela na frente. Aqui eu separei algumas espécies de abelha, das mais conhecidas que a gente tem, certo? Tem aí a boca de sapo, tem a jataí, tem várias... A jataí aí em cima, do lado direito,
em cima, na linha de cima, ó, ela é a mais conhecida, essa jataí. Ela é encontrada no Brasil inteiro. Aí eu só coloquei espécies que se encontram aqui na Bahia, certo? Essa que está em destaque aí, a maior, é a uruçu. Uruçu nordestina, como ela é muito conhecida, mas o nome dela científico é Melipona scutellarius. Então, ela parece muito com a abelha que a gente conhece, que tem ferrão, que é chamada de apis. Ela parece muito, a anatomia dela é muito parecida. A diferença são poucas que a gente vai aprendendo com conviver com ela no dia a dia. Mas o dorso dela, a parte das costas, da que ferroa, é mais amarelo. Essa daqui tem as listas mais brancas. Tem algumas diferenças assim que dá para a gente notar. Aqui eu separei o que a gente pode fazer, né? O que a gente pode ganhar dinheiro com a produção das melíponas. Porque, como eu falei, todo produtor, quando eu converso, eu falo isso. Você tem que encarar toda e qualquer criação, produção, plantação, o que você for fazer dentro de uma roça, de uma fazenda, você tem que encarar como uma produção empresarial, entendeu? Então, você tem que pensar em lucros. O empresário, ele trabalha para aferir lucros, né? Claro que na zona rural a gente tem a grande vantagem de trabalhar com o meio ambiente, de ser um trabalho mais tranquilo, embora seja tão desgastante quanto até mais, né, o esforço físico que a gente precisa fazer, mas é uma coisa que você trabalha em sintonia com a natureza, né, o que nos torna mais agradável o trabalho. Mas é um trabalho como qualquer outro. Então, você tem que ter o planejamento quando você for começar, você tem que ver se vai valer a pena fazer o estudo de viabilidade técnica e econômico para ver se vai valer a pena você produzir, certo? E das abelhas nós temos os produtos diretos. O mel, que é o mais conhecido, que muita gente pensa até que a abelha só faz mel. As colônias, que elas podem ser alugadas, podem ser vendidas, são conhecidas também como colmeias. E os subprodutos. Subprodutos porque não é tão famoso quanto o mel, né? Mas vende tão bem quanto, que é o pólen, o cerume e o própolis. Como eu falei, o pólen ele é usado na alimentação também, em molhos de salada, essas coisas assim. O própolis, o pessoal está usando para fazer ingestão, né? É energético, tem proteínas, é muito saudável. E aí temos os produtos indiretos, a polinização, que é você alugar a colmeia para fazer a polinização na plantação, a educação, o turismo e o paisagismo. O paisagismo você faz hoje, tem muitas casas que faz aquele jardim bonito, né? E aí põe lá uma colmeia, ou até mesmo faz um meliponário grande, bastante com mais colmeias, para enfeitar, né, o jardim. O turismo lá, aquele Pedro Viana, pasmem, mas Pedro Viana ele consegue vender o mel dele, 1 litro de mel dele, até por R$400. Porque ele está numa região, ele está na costa do... Como é o nome, Lucas? Costa do Sauípe, isso. Na costa do Sauípe, ali numa região muito turística, Salvador, na região metropolitana ali de Salvador. Então, ele se vale disso, né? São turistas, muitas vezes turistas estrangeiros de fora do país, ele consegue vender com valor agregado bem alto. E a educação são as escolas. Muitas escolas usam para poder mostrar a vida em si da abelha, né? Como é que elas se comportam, o que elas produzem, para as crianças começarem a entender. Aqui é a lei que dispõe da criação das abelhas, comércio e conservação, transporte das abelhas nativas sem ferrão aqui no nosso estado. Porque você não pode trazer uma espécie de outro estado para o nosso estado sem autorização, sem a devida autorização da DAB, que é o órgão que compete, que fiscaliza essas coisas aqui na Bahia. Então, nós temos uma lei, somos um dos primeiros estados a ter essa lei, referência no Brasil. Inclusive, Pedro, ele participou. Ele, no vídeo, ele falou o nome dele, o número dele, mas vocês acham ele fácil em rede social, Facebook, Meliponário Costa do Sauípe. Tem ele no Facebook. Pedro é uma pessoa muito acessível.
ele entende bastante de abelha, ele gosta de passar o conhecimento dele, entendeu? Inclusive, ele está fundando uma cooperativa. Essa cooperativa, a última vez que eu fui na reunião, tinha até pessoas aqui da Chapada. Então, ela abrange todo o território aqui nosso, da Bahia, e com a cooperativa, ele conseguiu, através da cooperativa, essa lei, implementar essa lei, porque a cooperativa, ela fortalece, né? As pessoas juntas têm mais força para conseguir o que quer. Aqui, como eu falei lá no começo, a questão das abelhas, de como a gente adquirir as abelhas, a gente pode comprar a colmeia já pronta, né? Mas também nós podemos capturá-las na mata. Ela vive na mata, ela é nativa, ela tá lá pastando, você faz uma armadilha e captura ela. E aí, uma vez capturado esse enxame, como vocês estão vendo aí, pega uma vasilha PET. Eu costumo usar para uruçu aquele vasilhame de água mineral de 5 litros, que é o que mais tem espaço e se assemelha à colmeia dela, certo? Faz o feromônio com cerume que a abelha produz dentro da... Quem não tiver como conseguir, no Mercado Livre acha para vender, não é muito caro. Bota lá, feromônio, abelha sem ferrão, acha no Mercado Livre. Mas ele é basicamente o cerume com álcool. Aquele álcool 96 graus, o álcool mais forte, que não é álcool de carro não, viu, gente? Aquele álcool doméstico, líquido. Você deixa ali em infusão por 30 dias, ele vai dissolver, depois você coa e usa ele, coloca dentro da isca e coloca lá na mata, porque aí aquele cheiro vai atrair a abelha. E é com essa mistura também que a gente faz o verniz. Eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. Agora sim, eu tô falando demais, gente. Eu quero falar com vocês, eu quero interagir também. Eu vou até sair aqui dessa exibição de slide. Eu quero olhar para a cara de vocês, eu quero falar um pouquinho com vocês. Falem comigo aí, Joelso, Brígida. Cadê Gilberto? Adriano abriu a câmera. José Amário. E aí, Amário, como é que estão as coisas? Fala aí, pessoal. Vou olhar o chat aqui para ver se tem alguma pergunta, alguma coisa que eu não estava vendo. Mandou uma pergunta no chat aí. Vou dar uma olhada aqui agora, porque eu não estava tendo acesso a nada disso, não. Mas vamos interagir, gente. Vocês parecem que ficam com medo de falar. Vamos falar. Estou com a internet ruim aqui. Lucas, primeiro eu quero pedir desculpa a você e a todo mundo, porque eu fiquei sem internet aqui, só voltou agora. Assim mesmo, não sei como é que está. Mas estou contente de ter conseguido ver essa aula. E eu estou super curiosa, porque mexi com as abelhas esses dias e eu adoro mexer com abelhas. Muito bom, é muito bom. A gente relaxa, a gente esquece o tempo, passa ali, vai, uma coisa... É gostoso demais. Agora, Ju, eu vou pedir sua ajuda, ou então, Brígida, se puderem ir lendo, quando eu voltar a exibir o slide, agora eu estou dando uma olhada aqui, vou responder, mas se vocês puderem ir lendo as perguntas que o pessoal for colocando, o povo tem mais coragem de escrever do que de falar. E eu não tenho como ler por causa do slide. Zé Amário colocou aqui, Lucas, comente um pouco sobre os efeitos e impactos do uso dos agrotóxicos para a vida das abelhas. Interessante, Amaro, muito interessante. Uma coisa agora que tem preocupado muito o meio, não só sem ferrão, mas também a Apisa com ferrão, é a proliferação de uma árvore chamada nim. É uma árvore excelente, ela tem uma copa muito boa, ela desenvolve muito rápido, ela é excelente para lugares quentes, entendeu? Faz uma sombra gostosa. A pessoa chega na porta de casa mesmo, bota duas árvores de nim, ela fecha e faz parecendo um toldo na porta de casa, você fica com sombra. Só que o problema é o quê? Ali na região aqui perto de Itaberaba, Iaçu, já tem muita árvore dessa. Ela é venenosa, ela é um inseticida natural. Então, ela vem acabando muito com as abelhas. Existem
Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.